E aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Deicon Silva, então já se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações e receber sempre os vídeos novos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, na minha opinião, uma das principais pautas, uma das principais não, a principal pauta que a gente tem hoje, que é a PEC do voto impresso auditável, né? Tem que frisar isso, que é o voto auditável, porque quando se fala impresso, dá a impressão que vai ser uma folha onde a pessoa vai pegar o voto e levar para sua casa, né? E não tem nada a ver com isso. Até o final do vídeo eu vou falar e vou explicar melhor essa questão, tá certo? Bom, essa é a pauta que a gente tem que brigar hoje, pessoal. A gente tem que lutar por ela. Graças a Deus, o Lira, que é o presidente da Câmara, criou a comissão já, deu abertura na comissão para estudar aí esse projeto, né? Para iniciar os estudos desse projeto. E acredito que nas próximas semanas ele deve sair do papel de fato. Mas por que é tão importante que a gente brigue por esse projeto, pessoal? Bom, porque 2022 está logo aí, né? É o ano que vem, e nós temos que aprovar esse projeto até outubro, porque se a gente não aprovar até outubro, a própria lei fala que qualquer mudança na questão eleitoral não pode ser aplicada para as próximas eleições até um ano antes. Ou seja, como as eleições vão ser em outubro do ano que vem, a gente tem que aprovar essa mudança do voto auditável até outubro desse ano. Caso contrário, ela não será válida, mesmo que a gente aprove depois de outubro desse ano, para as próximas eleições. E aí não vai adiantar nada. A gente sabe o quanto vai ser difícil essa eleição, para presidente principalmente, se a gente não contar com o voto auditável. E por que, afinal, ele é tão importante, pessoal? Eu não estou afirmando aqui que houve fraude nas eleições ou que vai haver fraude nas próximas eleições. Eu não posso fazer isso, mas esse é o problema. Eu não poder afirmar que houve fraude ou que vai poder haver fraude. Porque eu não posso afirmar também que não houve fraude. Porque esse é o problema. A gente não tem um sistema de auditoria para verificar se houve fraude ou não. Veja só, imagina que você mora num condomínio, de casa ou apartamento, prédio, né? E aí vai ter uma eleição para síndico, né? E aí você está concorrendo ao cargo de síndico. Tem você e mais um. O outro é o atual síndico que está concorrendo à reeleição. Imagine que nesse contexto de pandemia, ele dá a seguinte ideia e é aceita pela maioria dos moradores, né? Olha, pessoal, eu vou criar um e-mail, cada um, para evitar aglomeração, manda um e-mail para esse endereço que eu vou criar com o seu voto, né? E aí eu faço a apuração e levo o resultado depois. Aí todo mundo fica de acordo. Então imagina isso, ele criou um e-mail, todo mundo vai lá, manda o e-mail com o seu voto para o endereço que ele mandar, né, para o endereço eletrônico, claro, para o e-mail. E aí, alguns dias depois, ele aparece e fala, olha pessoal, eu conferi aqui, recebi todos os votos e eu fui eleito com 70% dos votos segundo a apuração. E aí você pega, esperto do jeito que você é, você vai pensar, não, peraí, tem uma coisa errada. Faz o seguinte, me passa os dados para eu acessar o e-mail e conferir esses votos aí. Aí ele vira e fala, não, é que quando eu criei o e-mail, eu não anotei a senha. Eu fiz isso para não correr o risco de ser hackeado e alguém mudar ali o resultado das eleições, apagar o e-mail, etc e tal, né? Então, eu não tenho mais acesso ao e-mail. E aí você vai ficar com cara de ué. Ou seja, você vai ter que confiar no que ele falou. Você vai ter que confiar que ele foi reeleito, né? Porque ele conferiu os votos ali. Enfim, você vai realmente acreditar no que ele está falando? Essa é a questão. Você não vai poder comprovar se aquilo é verdade ou não, né? Você aceitaria uma eleição mediante essa situação aí? Eu não aceitaria. Pois é assim que eu vejo as eleições no Brasil hoje, pessoal. Nós não temos como consultar, nós não temos como verificar se o nosso processo eleitoral é legítimo ou não. Tudo que a gente tem é a palavra de alguns ministros, de pessoas encarregadas em garantir a lisura nas eleições, do TSE. Esse é o problema. Então, esse é aí que mora o problema. Eu não posso afirmar que houve fraude, mas eu também não posso afirmar que não houve fraude. Eu não sou só eu, né? Ninguém pode. Nem quem está dizendo isso para você, né? Ninguém pode provar que houve fraude ou que não houve fraude. Esse é o problema. Então veja que essa questão do voto impresso, do voto auditável, melhor dizendo, não é nenhuma questão partidária. Não interessa só a direita ou só a esquerda. Interessa para todo mundo. Então veja que
Quem é contra o voto auditável só pode estar mal intencionado. É porque não tem outra explicação. Como que alguém pode ser contra um processo de garantia, de confirmação ali dos votos, do processo eleitoral? Só quem tem má intenção. Não tem outra explicação. Né? Gente, a urna eletrônica, ela não é usada em nenhum lugar do mundo. Eu desconheço outro país que usa a urna eletrônica. Quem que usa? Venezuela? Nem sei, né? Enfim, mas se usar, a Venezuela é garantia de alguma coisa? Né? É exemplo para alguma coisa? Não é exemplo para nada. Ninguém usa isso, gente. Não existe democracia no mundo que tenha um processo eleitoral inauditável. Não existe. A gente não pode compactuar com isso. Isso já deveria ter sido mudado há muito tempo. Né? Eu não estou aqui afirmando que o processo é fraudulento. Eu estou aqui dizendo que eu não posso afirmar isso, justamente porque não tem mecanismos de se verificar se é fraudulento ou não. Tudo que a gente tem é a palavra de alguns ministros, de algumas pessoas. Não, confie em mim. Porque tem gente que é mal intencionada, que realmente, que nem o Marcelo Freixo. Ele diz, tentando desinformar a população, que o voto auditável, que o voto impresso vai fazer com que as milícias sejam favorecidas. Quer dizer, ele induz as pessoas a acreditar que a gente vai ter contato com o voto e que vai levar para casa. Não é assim. O projeto, pessoal, é assim. Você vai ter a urna eletrônica atual, né? Do lado da urna eletrônica, você vai ter uma urna física, onde vai ter o voto físico. Então, vai ter lá uma proteção de vidro, onde após você digitar o número do seu candidato, vai imprimir uma foto com o número, nome do seu candidato e você vai verificar. Olá, foi esse cara que eu votei. Ok, clica no verde. Aquele impresso, ele vai para uma urna lacrada, onde você não vai ter contato. Ninguém vai ter contato, ninguém vai levar para casa. E vai ser depositado ali. Né? Então, em caso de suspeita de fraude, ou suspeita de qualquer coisa, vai ser feito aquele levantamento e feita a auditoria. E confirmar se o número de votos daquela sessão eleitoral bate com o número de votos que foi computado. E para quem foi, se for o caso. Então, este processo aí vai dar mais lisura ao nosso processo eleitoral. Não vai ser um retrocesso, nem coisa do tipo, como alguns tentam pregar. Então, vocês vejam que se gente como o Marcelo Freixo tenta induzir as pessoas, ele não é burro, ele tem dezenas de assessores, ele está nesse meio político há muito tempo, ele conhece muito bem esse projeto, ele sabe que não é isso que ele está falando. Então, ele está muito mal intencionado, sim. Né? E aí nós temos outras pessoas, como o ministro Barroso, que é ministro do TSE. Veja, pessoal, o presidente do TSE, ele é também ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, todo ano muda, né? Atualmente, o presidente é o Barroso, é o ministro Barroso, e o ano que vem vai ser o Alexandre de Moraes. Né? Então, todo ano vai mudando. Né? Eu não estou aqui falando contra o ministro Barroso ou contra o Alexandre de Moraes. A questão é, como eu falei, a possibilidade de se auditar os votos. Mas eu vou ler aqui essa matéria para vocês. Olha, Barroso ataca o voto auditável, vai criar o caos, abre aspas aí porque ele falou. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral ressaltou a segurança das urnas eletrônicas, né? Novamente, como eu disse, a garantia sou eu. A gente tem que acreditar no que ele fala, né? O presidente do Tribunal Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, voltou a atacar o voto auditável. Abre aspas, nós vamos criar o caos em um sistema que funciona muitíssimo bem. Bom, funciona bem para algumas pessoas, né, ministro? Declarou em entrevista à Globo News. Cara, é impressionante como os ministros do STF dão entrevista à Globo e afins, né? Na quarta-feira, dia 5, ao mencionar que o processo democrático do Brasil é seguro. Ainda na fala dele, o nosso sistema de voto em urna eletrônica é totalmente confiável. Será que o senhor vai me mandar me prender se eu falar que não confio na sua palavra, ministro? Porque é isso? A garantia de um sistema eleitoral tem que ser a palavra de uma pessoa, de alguém? Seja o senhor ou qualquer outra pessoa? É só no Brasil que acontece isso, né? O nosso sistema de voto na urna eletrônica é totalmente confiável, acrescentou o juiz do TSE. Ainda segundo Barroso, caso seja aprovada a proposta de emenda à Constituição que viabiliza a medida, o país terá um desejo imenso de judicialização do resultado eleitoral. Ou seja, aqui ele está dizendo
que a gente não pode aprovar o voto impresso, auditável, porque vai ter muitos processos eleitorais. Ou seja, é melhor a gente continuar aqui acreditando na palavra do ministro Barroso do que correr o enorme risco de ter vários processos judiciais eleitorais. Cara, é uma coisa surreal, né? Bom, pessoal, é isso. A gente tem que trabalhar para aprovar essa medida, porque é ela que vai garantir de fato a lisura nas eleições. Sem ela, não só em 2022, mas nas próximas eleições aí, a gente nunca vai poder confiar realmente que a pessoa em quem a gente votou recebeu de fato aquele voto. Essa é a questão. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos militar por essa medida, tá? Então o presidente da Câmara, Arthur Lira, já iniciou aí os estudos, já abriu a comissão para estudar essa medida. Nós precisamos pressionar os nossos deputados, não só os nossos deputados, mas pressione todo deputado que você conhece, porque como eu falei, isso interessa para todo mundo. Não é só para a direita nem para a esquerda, é para todo mundo. A gente precisa se unir em prol desse projeto. E você precisa convencer as pessoas que você conhece, que ainda duvidam, que ainda acreditam em pessoas como Marcelo Freixo, de que o sistema não vai favorecer corruptos, milicianos, nem nada do tipo. O sistema vai favorecer todo mundo, porque ele vai nos dar a possibilidade de conferência após as eleições. Ninguém vai ter contato com o voto, ali com a cédula impressa, ninguém vai poder levar para casa, nem nada do tipo. Não vai mudar nada no sistema atual, tá? Só vai criar um novo mecanismo para se fazer auditoria pós-eleição. É isso, tá certo? Então, novamente, eu peço que você se inscreva no canal, clica aí no sininho para ativar as notificações, curta e compartilha muito esse vídeo. Tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima.